Preparai o caminho do Senhor, pois Ele vem. Amados irmãos e irmãs, com a segunda vela da coroa do Advento acesa, nós iniciamos esta segunda semana de preparação para o Natal do Senhor Jesus. Recordando o amor de Deus para conosco, a sua bondade, a salvação que Ele nos deseja conceder em Cristo. O tempo do Advento, além de nos preparar de forma imediata para o Natal do Cristo, para o mistério da encarnação de Deus que veio morar entre nós, como nos recorda a segunda leitura de hoje, carta de São Pedro, a segunda carta deste apóstolo, nós devemos estar também preparados para a segunda vinda do Cristo, a segunda vinda do Senhor, pois não sabemos quando Ele virá. E diz São Pedro, no versículo 10º desta perícope: o dia do Senhor chegará como um ladrão, e então os céus acabarão com um barulho espantoso, os elementos devorados pela chama se dissolverão, a terra será consumida. Para dizer assim que a figura deste mundo passa, eterno é Deus. Nós somos passageiros aqui. Por isso esse convite, este apelo da palavra do Senhor hoje especialmente, para que nós nos convertamos. E ecoa fortemente o grito daquele que veio preparar o caminho para que Jesus chegasse, João Batista. O Evangelho de São Marcos, iniciado hoje, capítulo 1, versículos de 1 ao 8, já apresenta de cara a figura deste último profeta que prepara de forma imediata a chegada do Messias, João Batista. Uma figura singular. Ele tem boa fama, reputação, de tal modo que vários iam ao seu encontro. Mas ele não se deixou levar por isso. Ele sabia quem ele era e o seu lugar diante daquele que haveria de chegar. Não se deixou tomar pela vaidade, e o Evangelho recorda-nos da sua simplicidade quando diz que ele se vestia de pele de camelo, comia mel do campo, gafanhoto, simplicidade extrema, para sinalizar aquilo que é a verdadeira riqueza. O Senhor Jesus, que viria após ele. Outro sinal importantíssimo para nós é esse reconhecimento de quem é Jesus. Ele fala assim: depois de mim vem alguém que será muito mais forte do que eu. Eu nem sequer digno sou de desamarrar as sandálias dos seus pés. Reconhecer Jesus como o centro da nossa vida, como o bem mais valioso e importante. Tudo vai passar, só Deus não passa. E a pergunta para cada um de nós é: eu estou neste mundo buscando também os valores eternos? Porque pode ser que a gente esteja envolvido numa busca desenfreada pelas coisas do mundo apenas e tão somente, e nos esquecendo do bem maior. Então a figura de João Batista, aquele que prepara o caminho para chegar a Jesus, nos convida a nos endireitarmos, a preparar as estradas do coração para que Jesus possa chegar até nós. Como é que eu posso fazer isso? São duas as vozes proféticas das leituras que hoje ouvimos. João Batista, como acabei de dizer, mas também o profeta Isaías, que vai falar da consolação de Deus para com o seu povo. O povo está sofrendo, está sendo subjugado, escravo, exilado na Babilônia. E quando
tudo parece não ter mais vez, quando parece estar tudo acabado, não ter nenhuma luz no fim do túnel, eis que este profeta canta o agir de Deus. Deus não vai abandonar, deixar o seu povo entregue a este sofrimento terrível, a este exílio. O povo tinha sido arrancado da sua terra, levado como escravo para o império da Babilônia. Então Deus vai libertar o seu povo. E Isaías é aquele que proclama por sua palavra profética o perdão de Deus e o agir de Deus, que vai abrir um caminho para que o povo possa ser salvo e liberto. E ao final dessa leitura ele fala: como um pastor, Deus apacenta o rebanho, vai libertar com mão forte e poderosa este povo, concedendo a ele um caminho de vida e salvação. A mesma coisa Deus quer fazer conosco, um caminho de vida e salvação, que é o seu próprio Filho Jesus. Então preparemo-nos por uma vida de conversão, de mudança verdadeira, para permitir a Jesus chegar cada vez mais em nossa vida. Porque conforme ouvimos na leitura da segunda carta de São Pedro, dito de outro modo, nós deveremos prestar contas ao Senhor. E o que estou fazendo eu para me apresentar diante do Cristo que vem como justo juiz, com o coração liberto de toda a escravidão, de todas as amarras que me impedem de ser total e verdadeiramente de Deus? Estou me empenhando no combate espiritual, nesta luta, pela oração, pela penitência, pela frequência aos sacramentos deixados a nós pelo Cristo por meio da sua esposa, a igreja, pelo bem que faço, ou eu estou simplesmente, como diz a música, deixando a vida me levar? Nada tenho feito para ser diferente. Espero resultados novos, diferentes, mas continuo fazendo a mesma coisa de sempre, os mesmos erros, os mesmos pecados, dando murro em ponta de faca, como diz o ditado. Despertemo-nos, irmãos e irmãs, para o tempo propício da salvação que Deus nos concede. Assim como Ele liberta o povo do exílio babilônico e faz o seu povo regressar à pátria, nós também somos chamados a regressar à pátria verdadeira, que é o coração de Deus. De lá nós viemos e somos chamados a retornar. Nós não estamos perdidos aqui. Eu não sei o caminho é Jesus. É Ele a nossa luz bendita. Então deixemos o Senhor falar fortemente ao nosso coração e vamos endireitar a nossa própria vida. A primeira leitura traz esta imagem bela dos montes que são rebaixados, dos vales que são preenchidos, ou seja, tudo vai sendo preparado aos poucos para que o Senhor chegue como o Rei que é. Quais são as montanhas que precisam ser rebaixadas na sua vida? Quais são os montes que te separam de Deus? Pode ser, quem sabe, talvez, a montanha do orgulho, da vaidade, da ambição, da prepotência. Eu não tenho tempo para Deus, para a igreja, não, estou muito ocupado. Montanha da ambição, hein? Cuidado. Cuidado. É preciso dinamitar na sua vida esta montanha que te afasta da graça de Deus. Os vales, né? Quantos vales em nossa vida que nos separam de Deus e do irmão e da irmã? Preencher estes vales com a terra boa do amor de Deus, do perdão, da reconciliação, de uma vida devota, comprometida com Cristo e seu reino, comprometida também com a causa do reino de Deus que perpassa a nossa relação com os irmãos e irmãs. Por isso, vigilância, orai e vigiai. Isso significa preparar bem nosso coração como manjedoura para acolher Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, no Evangelho, como ouvimos, a boa notícia
propagada pelo profeta João Batista de que o Senhor muito maior haveria de chegar. Ele pregava, João Batista, ele realizava no Rio Jordão um batismo de conversão dos pecados. Não era o mesmo batismo do Cristo nem da igreja. Era ainda uma forma imperfeita, apenas para a remissão dos pecados. O batismo trazido e inaugurado pelo Cristo, o que nós realizamos agora na comunidade esposa do Senhor, é o novo batismo. Se João batizava apenas com a água, um sinal, o batismo de Cristo vai nos trazer o próprio Espírito Santo, o próprio Espírito de Deus. A conversão é necessária, mas nós somos agraciados também pelo Espírito que ora em nós e clama em nós com gemidos inefáveis. Eu não sei como rezar, como pedir. Comece pedindo ao Espírito Santo que habite o seu coração, você é templo dele. Que ele te conduza, te oriente pela palavra do Cristo, que ele ore em você. Quando você não sabe como pedir, coloque-se na presença de Deus, clame a graça do Senhor, seja renovado verdadeiramente no Espírito Santo que vem de Deus, para uma vida nova, uma vida de fato iluminada pelo Senhor. Então, não nos deixemos tomar, por exemplo, como nós ouvimos na segunda leitura, pela impaciência dos cristãos daquela hora. E quando o Senhor virá, começaram a ficar impacientes. Quanta paciência falta também nos nossos dias. Quanta coisa não dá certo, não funciona, não vai avante, porque falta-nos a virtude da paciência. Somos impacientes para aquilo que deve ser feito para nós, mas não para aquilo que é de Deus. Aí São Pedro vai falar assim: vocês estão impacientes? Deus está usando de paciência para com vocês? Porque ai de nós se Deus não tivesse paciência conosco, hein? Imagine só, estaríamos perdidos. Mas o Senhor age com paciência porque Ele não quer que nenhum de nós se perca. Ele deseja a nossa salvação, mas não abusemos da bondade de Deus. Padre, Deus é misericórdia, é perdão, é bondade. Aí eu vou abusando, né? Vou abusando. Não me converto, fico na vida velha de sempre, não busco o Senhor, não quero saber de me converter, de trilhar o caminho apregoado pelo Cristo. Nenhum de nós sabe a hora da nossa partida. Então, vigiemos, vigilantes, esperemos o Senhor que vem. Que a intercessão preciosa e bendita de Nossa Senhora, celebrada há pouco como Conceição Imaculada, possa abençoar você, meu irmão, minha irmã, e ajudá-lo a escancarar as portas da sua vida, do seu coração, da sua família, para o Senhor que veio, vem e virá. Assim seja. Amém.